quero compartilhar com vocês uma ministração que eu intitulei como Renovados para Viver Algo Novo. Renovados para Viver Algo Novo. A pastora Elise já comentou sobre o tema do ano, onde Deus nos orientou sobre os frutos. Nós vamos estudar sobre o fruto do Espírito. Vamos direcionar sobre o fruto do Espírito esse ano. Porque nós intitulamos como fruto excelente, o ano do fruto excelente. Mas para que eu e você possamos colher frutos excelentes, tem todo um trabalho, tem todo um aparato que você tem que ter, todo um cuidado, tem todo um processo que tem que ser feito para que você tenha um fruto excelente. É que quando você vai no mercado, você tem algumas frutas que têm um preço, você tem outras que têm um outro bem mais alto, mas as frutas que têm um preço mais alto é porque elas ou são orgânicas, não tem nenhum tipo de agrotóxico, ou tem um cuidado diferente, tem uma seleção, algo diferente tem ali, mas é um fruto muito melhor. A chance de você pegar aquele fruto, ele tá azedo, estragado, podre ou qualquer outra tipo de situação negativa é muito baixa, ou quase nula, porque eles são frutos selecionados. São frutos que foram realmente cuidados de uma forma extrema, diferente, com um nível muito mais alto de cuidado. Então, se eu e você queremos colher frutos excelentes, nós vamos ter que andar por alguns outros caminhos também. Fazer algumas coisas fora do normal, fora do natural. Porque viver algo sobrenatural, extraordinário, o que é extraordinário? É sair do ordinário, é sair do habitual, é sair do normal. E quando a gente quer viver algo extraordinário, você tem que sair fora daquela linha que você estava andando para viver algo diferente. Eu e mais algumas pessoas entramos num desafio esse ano. Eu já estava nesse desafio ano passado, mas eu renovei ele de novo, que é ler 52 livros esse ano. Como que se lê 52 livros? Se você ler pelo menos um por semana, você consegue bater. E eu estava falando com alguém agora há pouco, ele falou, já estou adiantado, já estou com 3. Isso fora a Bíblia, que daí a gente deve, se eu for juntar a Bíblia com 52, vai dar 100 e quanto? 52 mais 66? Isso, 104. 4? 104. Só ver se está bom de conta. Então, assim, quando a gente fala de fruto excelente, o que você tem que pensar? Que se eu quero viver um resultado extraordinário, eu também tenho que ter atitudes extraordinárias. Se eu quero viver algo realmente com resultado absurdo, eu tenho que fazer coisas absurdas. Tudo dentro de princípios movidos pela palavra de Deus. Mas eu tenho que viver coisas acima da média. Se eu quero estar acima da média em resultados financeiros, eu tenho que também tomar atitudes que estejam acima da média. Se eu quero ter uma produtividade maior, o que eu tenho que fazer? Eu acordo mais cedo, trabalho mais, invisto mais tempo. Como que você ganha mais tempo num dia de 24 horas? Deus fazendo um dia de 30 horas para você, que nem o Banco Itaú prometia, 30 horas? Não, você acorda mais cedo. Se você acordar 1 hora mais cedo, você ganha 52 horas. Então nós temos que simplesmente reorganizar, adaptar, fazer as coisas diferentes para ter resultados diferentes. Então eu acredito que realmente será um ano de colher frutos excelentes, porque nós vamos nos doar de forma extraordinária e excelente. Porque Deus, Ele já preparou tudo para nós. Deus já fez tudo. Tudo que está disponível à disposição, Deus já fez. Deus não precisa trabalhar por mim e por você. Deus não precisa fazer nada mais. A única coisa que Ele precisa fazer é atender a nossa fé, atender a nossa disposição como? Quando nós nos disposamos a fazer. Quando nós nos colocamos à disposição de fazer algo a mais, fazer algo realmente para o reino, fazer algo para as nossas vidas, fazer algo para Ele, eu falei, não, agora você entendeu, então vamos lá, eu vou te ajudar. Mas tudo está pronto. Deus faz a terra, cria tudo, coloca Adão lá no jardim com a Eva e fala para ele assim, agora domina sobre tudo, domina sobre todas as coisas. Está tudo na mão de vocês, está tudo à disposição de vocês. Então agora domina, toma posse disso aí. Deus te colocou na terra, fez você nascer, lindo, maravilhoso, linda, maravilhosa, inteligente, com sabedoria, com conhecimento, com saúde. E aí Ele fala para mim e para você assim, agora toma posse de tudo que eu deixei à tua disposição. Toma posse de tudo. Você já percebeu que, eu acredito que isso já aconteceu com você, de você ter uma ideia e você não fazer nada com essa ideia, você só ter uma ideia. Você não faz nada com ela, só pensa nela, tive uma ideia, beleza, guarda na gaveta e não mexe mais. E aí passa alguns dias, ou passa alguns meses, passa um tempo, e alguém faz a mesma coisa que você pensou. Só que essa pessoa executa a ideia que você teve. Eu falei, poxa, eu já pensei nisso.
Nossa, não é que essa pessoa teve a mesma ideia que eu? Com certeza já passou por isso. Por quê? Porque Deus, ele disponibiliza para todos a mesma porção. Deus dá um dia de 24 horas para todo mundo. Deus dá saúde para todo mundo. Deus dá oportunidade para todo mundo. Deus, ele deixa à disposição tudo para todos. Agora, o que nós fazemos com o que ele dá é que vai determinar o resultado que você vai ter. Então, quando você tem uma ideia, ora a Deus, busca o Senhor. O Senhor que me deu essa ideia, então me dá condições de executá-la. E executa. Não fica só pensando o que poderia acontecer, mas faz. Então, resultados vêm mediante atitudes, mediante ações. Ah, eu quero passar num concurso. O que você tem que fazer? Orar para passar no concurso? Vai ajudar, mas não vai resolver. Você tem que estudar, você tem que se especializar. Estava falando com o Felipe agora há pouco ali, ele falou que ele terminou o MBA dele. Mas como que ele terminou? Porque em algum momento ele começou. Em algum momento ele deu o primeiro passo para começar algo. Então é assim que nós vamos rompendo, vamos vencendo. As histórias da Bíblia, como que nós vemos as conquistas do povo de Israel? Como nós vemos as conquistas dos reis? Porque eles entraram em uma guerra, eles começaram algo. Então começou, termina. Mas para terminar tem que primeiro começar. Para colher tem que primeiro plantar. E hoje nós vamos falar, hoje nós estamos numa noite de celebração, uma noite de Santa Ceia. Inclusive do fruto do Espírito que nós estamos abordando, né, vamos abordar durante esse ano. O primeiro dele fala sobre o amor. O primeiro fruto fala amor, alegria e por ali vai. E hoje nós estamos vendo uma representação de amor. Hoje aqui nessa noite. De amor. Porque o amor ele não é representado somente por falar. Ah, eu te amo, Kátia. Mas a hora que a Kátia precisa de algo, não, eu te amo, mas Kátia, eu não posso. Kátia isso, Kátia aquilo. O amor ele é demonstrado por atitudes, por ações. E nós estamos hoje presenciando e vivenciando e celebrando uma noite de quê? De um grande amor. De um amor intenso, de um amor que não pode ser medido. E aí eu digo para você, realmente estamos no ano de frutos excelentes. Porque o maior fruto foi plantado na terra, nasceu, germinou e gerou o maior fruto. Então eu e você fomos chamados para ser renovados para viver algo novo. Fomos chamados para viver algo novo. Fomos chamados para ser renovados e viver intensamente algo diferente. Se eu perguntar para você, não precisa responder, mas se eu perguntar para você assim, ó, daqui para trás, se fosse para você mudar algo, você mudaria? Se tivesse que melhorar algo, você melhoraria? Se você olhar para as fotos, não precisa nem falar, né? Mas melhoraríamos, renovaríamos, faríamos alguma coisa. Mas estamos sendo renovados dia a dia. Estamos sendo melhorados e aperfeiçoados dia a dia. Então nós somos renovados com um objetivo, com um motivo, com um propósito. É algo que eu estava meditando sobre essa palavra, né? E aí eu comecei a lembrar de algumas coisas, que minha mãe ela é costureira. Né? Inclusive quem quiser levar a roupa para arrumar lá, fala comigo, que eu jogar a comissão, e a gente vai resolvendo, né? Mas a minha mãe é costureira. E algo que eu comecei a pensar sobre renovo, sobre viver algo novo, que para que a pessoa leva uma roupa para ser consertada? E, gente, eu falo para vocês, tem gente que leva a roupa demais. Eu nunca tinha parado para reparar, assim, né? Porque minha mãe ela abriu a loja, o ateliê dela, depois que eu já tinha casado. Então, volta e meia eu ia na loja, via, mas eu nunca tinha parado para ver, assim, o quanto de roupa que as pessoas levam. E é absurdo. Tem gente que chega com sacola, assim, com 20 peças de roupa para arrumar. Eu falei, meu Deus, onde é que tem tanta roupa assim? Daí ela falou, não, é que é uma cliente. Eu falei, não, é mulher, né? Que se fosse homem era duas. Daí uma ele vestia e outra levava para arrumar, né? Mas tinha gente que chegava com muita roupa e chega ainda, né? Mas algo começou a chamar a minha atenção. Por que as pessoas levam uma roupa para arrumar? Qual o motivo de se levar uma roupa para arrumar? Só por levar? Ah, não, ela tá com um furo ali, então eu vou arrumar. Mas para que se arruma uma roupa? Ah, é porque ela tá grande demais. Ou ela tá pequena demais. Ou ela tá grande porque emagreceu, porque você comprou ela grande. Ou ela tá pequena porque engordou e aí ela ficou justa. Ou porque estragou com ferro de passar, ou enroscou em algum lugar e fez um furo. Mas por algum motivo você leva aquela roupa. Mas eu tenho a certeza que você não levaria, se fosse você levando essa roupa para arrumar, você não levaria essa roupa lá se você não fosse usar mais. Dificilmente você arrumaria uma roupa, pagaria para arrumar essa roupa, se você não fosse usar ela de novo.
se você não tivesse a ideia de usá-la novamente. Você não ia arrumar ela simplesmente para chegar, agora tá bom, tá arrumada, pega e joga num canto lá. Você faria isso? Dificilmente. Dificilmente. Se fosse sapato, né, até as mulheres deixavam lá, né? Mas se roupa, não sei, né? Mas vamos voltar, né? Mas assim, dificilmente se faria isso. Por quê? Porque você arrumaria com um propósito, com a intenção de usá-la de novo. Sabe o que é mais legal nesse negócio de arrumar roupa, que eu comecei a ver com a minha mãe lá? Que ela pega algumas roupas que a mulher chegava e falava assim, Ivone, olha, eu preciso que arrume isso aqui, mas eu não sei o que fazer. E a minha mãe olhava assim a roupa e falava, ó, não tem mais ajuste, não dá mais para aumentar, não dá para fazer o que você quer, porque não tem mais espaço para esticar, enfim, não tem como arrumar. Não, Ivone, você tem que dar um jeito, você tem que dar um jeito e tal. E aí deixava, não, mas eu confio no que você fizer. E aí deixava lá. E aí quando a mulher chegava para pegar a roupa de novo, a minha mãe pegava um outro pano, colocava no lugar, aumentava, esticava, fazia o negócio lá e ficava bom. E a mulher chegava lá e falava assim, meu Deus, Ivone, ficou melhor do que como estava, do que original. Sabe, então, o que eu começo a pensar? Que mesmo sendo um defeito ou uma aprimoração na roupa, né, vamos dizer assim, algo que tenha que ser adaptado ali naquela roupa, independente do cenário, seja um problema ou não, aquilo serve e te deixa melhor. Então, se na roupa funciona, imagina comigo com você. Começa a pensar em o que aconteceu com você no passado, em todas as situações difíceis que você passou, em todas as dificuldades que você viveu, em todas as coisas que te aconteceram. Sejam elas que você teve que se adaptar, porque não tinha mais espaço para você se alinhar, mas teve que se repaginar. Ou algum problema que aconteceu com você e teve que ser corrigido. Machucou, doeu, mas teve que cortar e teve que ajustar e arrumar. Mas depois que arrumou, depois que ajustou, como você ficou depois? Muito melhor do que antes. Muito melhor. Porque ali você teve um reforço, você ficou mais justinho, você ficou mais antenado, você ficou mais com a percepção melhor, porque você aprendeu com aquilo que aconteceu. Então, nem sempre um problema, nem sempre um ajuste, nem sempre um defeito é só para deixar feio. É só para deixar jogado para não ser usado. Não. O defeito serve para quê? Para entender que aquilo ali é uma peça preciosa e você só leva ela para arrumar porque você gosta muito dela. Porque você gosta muito, então você vai lá e leva para ajustar, você leva para arrumar, você leva para alinhar e deixar boa para você poder fazer o quê? Usar de novo. E agora, se você faz isso com uma roupa, você acha que Deus não vai fazer a mesma coisa comigo com você? Por que você acha que você está aqui? Por que você acha que você está ouvindo Deus agora? Por que você acha que você está ouvindo a palavra de Deus e você foi chamado para ouvir uma transmissão ou para assistir essa transmissão em qualquer outro horário? É porque Deus se importa tanto com você que Ele quer arrumar tudo que está estragado para poder te usar de novo. Quando você olha para renovo, para viver algo novo, para que Jesus foi para a cruz? Só para doer? Só para ser humilhado? Só para acontecer um monte de coisa ruim com Ele? Não, tinha um objetivo, tem um propósito, tem um objetivo. Ele fez isso para que eu e você pudéssemos ter relacionamento de novo. Para que nós pudéssemos ser ajustados de novo. Para que nós pudéssemos ser consertados de novo. Porque aonde que o processo para? No jardim. No jardim o pecado entra, o homem já começa a nascer em pecado. E aí quando que isso é ajustado? Quando você aceita Jesus, você entrega a tua vida, batiza, o Espírito Santo vem sobre você, e ali ele te repagina de novo. E ali ele pode fazer o quê? Te usar. Então se Deus ele faz isso com um objetivo, como você pode dizer que você não serve para nada? Como você pode dizer que ele não te usa e não quer te usar? Ele pode até não estar usando, mas não é porque ele não queira. É porque às vezes tem que corrigir, às vezes tem que ajustar, às vezes tem que alinhar. Às vezes tem que fazer alguma coisa para suportar aquilo que vai ser feito. Então, o renovar para viver algo novo não depende só de Deus. Depende de Deus no seguinte sentido, que Ele pode nos ajustar se a gente permitir. O ajuste sempre vai ser de Deus. Deus vai ajustar, conforme eu me permito ajustar. Digamos que uma roupa tivesse o poder de escolha e ela tivesse medo de agulha, de tesoura. Não, eu não vou para lá, porque lá a mulher vai me cortar. Ela vai me furar com a agulha quando for me costurar. Se ela tivesse poder de escolha, ela não iria. Só que nós temos um poder de escolha. De falar, Deus, eu não quero ser arrumado, eu não quero ser ajustado, eu não quero ser alinhado. Porque eu tenho medo do que vai acontecer, eu tenho medo da ação que vai me reconstruir, eu tenho medo do processo. Enquanto nós tivermos medo do processo, não vamos viver o sucesso. Enquanto se tem medo de viver um processo, não vai chegar ao sucesso.
Porque o processo te leva ao sucesso. O processo vai te levar justamente no lugar aonde Deus sonhou que você vivesse. Então, se eu e você queremos viver colher um fruto excelente esse ano, chegar no final do ano e falar: Deus, eu não testemunhei, quem sabe, ano passado, quem sabe foi um ano de dificuldade, mas esse ano está diferente, esse ano eu consegui, porque você se permitiu viver algo diferente, porque você permitiu ser ajudado, ser ajustado, ser repaginado, refeito, reformado, como você quiser entender. Mas depende não só de Deus, depende de nós. E é muito legal quando as pessoas iam lá, ou ela me contava, né, algumas histórias, e ela ficava muito feliz. Porque minha mãe, ela começou a costurar assim, a missionária Orlando ensinou ela a costurar, basicamente, né? E ela foi metendo a cara, indo olhando na internet, e buscando, e olhando, e aprendendo, e perguntando para um, para outro, e chegou num nível de excelência, onde ela pode escolher para quem ela quer costurar, e pessoas vêm lá do centro para costurar com ela, né? Mas o que é isso? É alguém que se colocou à disposição para fazer alguma coisa, alguém que não desistiu no meio do caminho. Então, ser renovado para viver algo novo também fala sobre não desistir, sobre não parar, sobre continuar, sobre progredir e insistir. Meu pai, por exemplo, quando ele foi entrar na Petrobras, ele aposentou pela Petrobras. Ele era soldador lá e passou por outros processos e aposentou como inspetor de segurança. Só que quando ele começou, ele não tinha o segundo grau completo, não sei se ele tinha o primário, acho que ele já tinha, só não tinha o segundo grau completo. Só que no processo seletivo, para que ele pudesse entrar na empresa, eram 100 pessoas para uma vaga. Só que ele sempre foi muito bom no que ele fazia. Ele sempre foi muito bom, ele era um excelente, ainda é, né? Tá meio enferrujado, mas se ficar uns dias treinando lá, ainda faz umas coisas bacanas. E ele sempre foi muito bom, o primo dele ensinou ele a trabalhar, e ele pensou várias vezes em desistir, pensou várias vezes em parar, mas ele não desistiu, ele não parou. E aí chegou no dia de fazer o processo seletivo lá para Petrobras, ele pensou em parar, pensou em desistir. Porque ele falou: eu não tenho estudo, como é que eu vou competir com o pessoal que tem engenharia, que tem curso, que tem isso, que tem aquilo? Como é que eu vou competir com eles? Mas a minha mãe incentivou, por isso que a palavra diz assim, que a mulher sábia edifica a casa. Né? A mulher que ela é sábia, ela incentiva, por mais que ela não esteja enxergando o que o marido está vendo, ela não esteja vendo o que ele está vendo, ela tem que confiar no que ele está fazendo. Se ele estiver alinhado com Deus. Né? Se você sabe que o teu marido está andando com Deus, ele está buscando direção do Senhor, você às vezes não está entendendo o que ele está fazendo. Você não está entendendo para onde ele está indo, você não está vendo o que ele está vendo, porque a visão é dele, não tua. Mas qual é o papel? Ser uma ajudadora, uma auxiliadora, estar ali, bora, vamos juntos. Se Deus falou, vamos. Então, minha mãe fez a mesma coisa. Ela falou: não, vai, você vai conseguir, isso é bom e tal, não sei o quê. E realmente ele foi. Fez o teste lá, e ele pensou: já estava até desistindo, não, nem vai dar certo. Passou uma semana, chegou um telegrama. Minha avó que abriu o telegrama, nem era para abrir, mas ela abriu. E foi ver lá que ele foi convocado. No meio das 100 pessoas ele passou. Sem estudo, mas porque ele sabia fazer. Ele tinha tudo que eles precisavam para executar o serviço. Mas ele não desistiu. Então, você quer ser renovado para viver algo diferente, para viver algo novo? Não desista. Se você desistir, não vai chegar nunca. Não vai parar nunca. Hoje você ouve falar sobre Einstein, você ouve falar sobre Thomas Edison, você ouve falar sobre um monte de gente. Elon Musk, agora o mais novo aí, o cara mais rico do mundo. Mas por que você ouve falar dessas pessoas? Porque elas não desistiram, porque elas não pararam, elas continuaram. Hoje eu vi um vídeo, num canal, um vídeo bem curtinho, de uma entrevista do Elon Musk. E o cara pergunta para ele, assim, o entrevistador pergunta: você cometeu vários erros, né? Dele: sim, cometi vários erros. E ele falou: você voltaria atrás e não faria mais essas coisas? Eu falei: não, faria tudo de novo. Ah, mas se errar. Ele falou assim: tudo depende do ponto de vista como você vê. Para mim não foram erros, foram formas que eu descobri para se fazer que não davam certo. Mas eu não desisto. Ele falou: eu não paro, eu não desisto, eu continuo até funcionar. Sabe, então, colher frutos, viver algo novo, vai depender do tanto que você está disposto a lutar para que isso aconteça. Quanto você está disposto a insistir para que isso realmente flua e aconteça na tua vida. Isso vai determinar se você vai chegar ou não. Isso vai determinar se você vai chegar no final do ano com uma história diferente ou a mesma dos últimos 10 anos. Então, o tanto que eu estou disposto a lutar e não parar, vai determinar o meu resultado depois. Nós só estamos aqui porque Jesus não desistiu.
E eu falo para você, Jesus pensou em existir. Gente, Jesus, tem gente que pensa assim, Jesus, ele é Deus, beleza, isso eu entendo, mas ele veio como homem. A Bíblia diz que ele esvaziou-se de toda a sua glória, não foi de forma parcial, foi de toda a sua glória, para ser quem? Um ser humano. Ele teve que passar a mesma coisa que eu e você passamos, descobrir chamado, conhecer, crescer, aprender, viver, ter relacionamento com Deus, mesma coisa que eu e você fazemos. A diferença é que ele estava tão focado em Deus, que ele descobriu o propósito dele, ele entendeu o chamado dele, ele entendeu o que ele tinha que fazer, a missão, e cumpriu. Ao ponto dele chegar uma hora e falar assim, Deus, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Sabe o que é isso? É alguém que está passando uma situação tão complicada, mas tão difícil, que chega e fala, não quero mais, não aguento mais, não dá. Mas aí ele tem uma sacada extraordinária, mas não se cumpra a minha, mas a tua vontade. Você quer viver algo novo? Você quer viver um renovo para viver algo novo? Você quer colher um fruto excelente de verdade? Você tem que entender se a vontade que está dentro de você é sua ou é de Deus. Enquanto eu e você estamos fazendo a nossa vontade, a chance de dar errado é muito grande. A chance de desistir é muito grande. Porque eu e você vamos sempre pender para o lado mais fácil. Nós vamos sempre pender para a escolha que te traz um conforto. Quando você estuda o cérebro, você vai para a PNL, estudar toda essa questão de como o cérebro funciona, o que você descobre? Você vê em medicina, isso? Você vê o quê? Que o cérebro sempre vai buscar a primeira alternativa que gaste menos energia. Se eu perguntar quantos já começaram a academia e desistiram, se todo mundo aqui já foi para a academia, todo mundo já desistiu uma vez na vida. Por quê? Porque aquilo gera desgaste para você. Aquilo faz com que você tenha que gastar energia. Quando você está no emprego e você não gosta daquele emprego, aí você fala assim, quando você é adolescente, né, tá começando a vida adulta, você faz muito isso, né? Não gostei desse serviço, então eu vou embora. Porque alguém falou alguma coisa para você atravessar, não preciso disso, não dependo disso. Meu pai paga minha conta, minha mãe isso. Você pode abrir mão, por quê? Porque você entrou numa zona, num lugar onde te confrontaram. E aquilo começa a gerar o que? Desgaste para você continuar. Se você insistisse, quem sabe alcançaria uma vaga, um nível alto naquela empresa. Mas você decidiu abrir mão, não preciso disso. Mas porque a escolha era tua. Agora, se você tem 3 filhos, tem aluguel para pagar, você tem conta para fazer, você tem um monte de coisa para fazer, você vai desistir de qualquer jeito? Você vai olhar para os 3 filhos, você vai olhar para as contas, você vai olhar para tudo e fala, não, eu vou ficar aqui. Eu preciso continuar nesse emprego. Não gostaria de ficar, mas preciso ficar. Isso é porque tem algo maior acima de você que determina e delimita o teu caminho. E foi o que aconteceu com Jesus. Jesus olhou para a vontade dele. Olha, nas minhas forças eu não faria mais. Eu pararia aqui. Realmente não é fácil. Mas aí ele lembra, poxa, mas eu não estou aqui por causa de mim. Eu estou aqui por causa de um monte de gente que vai clamar o meu nome. Eu estou aqui por um monte de gente que vai glorificar a Deus. Eu estou aqui por um monte de gente que vai sentar num culto e vai celebrar a minha morte e a ressurreição. Eu estou aqui porque tem um monte de gente que vai se esforçar ao máximo para alcançar a salvação. Sabe, e aí ele fala, então não faça a minha, mas a tua vontade. Não cumpra em mim a minha, mas cumpra a tua vontade. Se eu e você estamos dispostos a falar, Deus, cumpra em mim a tua vontade, que ele tenha certeza que o fruto vai ser tão excelente, vai precisar de 5 para carregar o teu fruto. Porque Deus não faz pouca coisa, Deus não faz nada de forma simples. Ele sempre faz uma forma bem complexa para quê? Para mostrar para as pessoas que Ele é Deus e que Ele continua fazendo para aqueles que confiam. Você vê Jesus ressuscitando pessoas, curando pessoas. Por que isso acontece? Porque Ele é um Deus de maravilha e responde à oração daqueles que estão clamando. Porque Ele está constantemente buscando renovar as nossas vidas, buscando trazer algo excelente para nós. Mas Ele não quer que eu e você vivamos só de uma bênção excelente. Ele quer que eu e você vivamos de uma vida excelente. Ele não quer só te dar um salário, Ele quer te dar tudo o que você precisa para alcançar o propósito que Ele te colocou para fazer. Ele não quer só te dar uma cura, Ele quer te fazer curar outras pessoas. Ele não quer só te ensinar a Bíblia, Ele quer te levar a ensinar a Bíblia para outras pessoas. Porque não adianta só eu saber da verdade. Quando eu comecei a trabalhar com informática, uma coisa na faculdade que o professor falou para a gente foi o seguinte: informação só se torna informação quando você passa ela para alguém. Se você não passa informação para ninguém, é só um conhecimento. Tem muita gente que tem muito conhecimento da palavra,
mas não se torna uma informação, porque ele não fala dela para as pessoas. Quantas e quantas pessoas que Deus colocou na minha vida, na tua vida, nos nossos caminhos, no dia a dia, em momentos que você nem passou, nem pensou, mas Deus colocou alguém ali para você falar algo, e você tinha algo para dentro de você, e você não falou. Aquilo é só um conhecimento. Agora, quando que se tornou uma informação transformadora na vida de alguém? Quando você se ligou, falei, poxa vida, essa pessoa precisa ouvir alguma coisa, e eu tenho que a resposta que ela precisa. Ali o que aconteceu? Se tornou uma informação transformadora. Ali Deus te usou para renovar alguém para viver algo novo, porque Ele esperava uma resposta para transformar a história dele. Então Deus nos chamou para ser renovados com um objetivo, com um propósito altamente definido. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Só que o que tem junto nesse contexto? Não é só a salvação. Quando a gente fala só a salvação, parece que é pequena, né? Mas não é só o contexto de salvação que está incluído nesse texto. Mas é um contexto de domínio sobre toda uma vida para ir e para a salvação. Porque Romanos 8,32 fala assim, se Deus não poupou o próprio Filho por amor a nós, não vai dar juntamente com Ele todas as coisas? Tudo começa em Jesus. A renovação começa em Jesus, a transformação começa em Jesus. Tudo começa no centro, que é Jesus, para daí começar a ser transformado no resto. Então, assim, tudo na nossa história vai centralizar em Jesus. Não tem como, vai centralizar em Jesus. E o que as pessoas aí fora precisam? Conhecer a Jesus. Elas não precisam conhecer você, elas precisam conhecer a Jesus. Mas não tem como conhecer a Jesus se não for por causa de você. Porque Deus não vai mandar um anjo para fazer isso. Ele pode até mandar. Mas o porquê que Ele não manda? Porque Ele tem você. Porque Ele tem a minha vida. Porque Ele tem as nossas vidas renovadas para viver algo novo e também gerar algo novo na vida de alguém. Então, não se trata só de nós, não se trata só da gente. Eu quero ler um texto, que é o texto base para nós. Está em Mateus, no capítulo 9, no verso 16. Quando você procura, o significado de renovado, de ser renovado, é tornar novo, melhorar, consertar. Deus, Ele nos colocou na terra. Então Ele já fez algo novo. Quando você nasce num berço evangélico, você fica a vida inteira no caminho de Deus, o que você está sendo feito constantemente em você? A partir do momento que você já conheceu a Cristo, você conheceu Jesus em todos os momentos, você está sendo melhorado todos os dias. Todo dia você é melhorado, porque você já conhece, você é algo que foi criado e que ainda não teve nenhum, entre aspas, um defeito, vamos dizer assim. Não bateu ainda, né? Ainda está com as peças inteiras. De vez em quando tem que trocar uma coisa ou outra, mas o que? Está sendo melhorado. Quando você não conhece, você veio, quando a gente fala veio do mundo, né? Não conheceu a Jesus desde pequeno, e aí você aceita Jesus no meio do caminho. O que tem que acontecer? Tem que ser consertado. Por quê? Porque deturpou, estragou. O carro era para passeio, mas cortaram a carroceria e fizeram uma pampa com ele. Pampa não, vou falar uma saveira que fica mais fácil para o pessoal entender, né? Mas fizeram uma caminhonete de um carro de passeio. E aí o que Deus vem fazendo? Puxa, não foi para isso que eu te promovi. Não foi para isso que eu te criei. Criei você para ser um carro de passeio, para fazer isso, aquilo. Esse é o meu propósito. E aí ele faz o quê? Arruma, conserta e agora vai para a pista de novo, que agora você vai ter que cumprir o propósito. Então tem que ser consertado no meio do caminho. Então, quando eu olho para essas definições, eu já sempre trago para o lado espiritual para entender o que está acontecendo. Então é tornar novo, isso é ser renovado, é fazer novo de novo. Porque Deus nos chamou com um objetivo. Quando nós fomos colocados no jardim por meio de Adão, era novo, era zerado, o carro estava perfeito, Adão estava em ótimas condições de uso ainda. E aí vem o pecado e arrebenta com o carro, arrebenta com Adão no meio. Ele permite, obviamente, mas o pecado destrói, acaba. E aí tem que ir para onde? Ir lá para o fabricante de novo, para arrumar todas as coisas de novo. Então vamos lá, Mateus 9,16. Diz assim, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Não se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, e o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couros novas, e ambas se conservam.
Você acha que isso é importante para Deus? Não precisa responder. Responde para você, você acha que isso é importante para Deus? Se você acha que você é importante para Deus, por que muitas e muitas vezes você acha que para você não dá certo? Por que você para e pensa, para mim não é a única pessoa, cai na direita, na esquerda, né? Se cumpre o salmo, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Parece que abençoa todo mundo, menos você. Como é que você pode pensar que Deus não se importa? Como é que você pode imaginar que Deus não cuida, que Deus não está nem aí para você? Se Deus ama você. Porque é difícil você olhar para um Deus que você diz que ama e você acha que Ele não te ama. É como você ser filho dentre vários irmãos e você achar que todos os irmãos são amados menos você. É impossível. Para Deus é impossível de acontecer isso. Não tem como isso acontecer. Deus ama todos da mesma forma. Deus ama todos de forma igual. Qual é a diferença então? O amor que os filhos têm pelo pai. Isso muda como você se sente. A forma como você ama a Deus, a forma como você se importa com aquilo que Deus gosta, com aquilo que Deus ama, com quem Ele é, vai mudar a tua percepção em relação a Deus também. Então, se eu acho que Deus me ama, mas Ele se esqueceu de mim, é porque a minha percepção de Deus, de como Ele me vê, está estragada. Então precisa ser arrumada, precisa ser consertada, precisa ser renovada. Porque eu tenho que fazer o quê? Ter a mesma visão que Deus. Ah, mas como ter a visão que Deus? Deus é Deus. Jesus falava, quando os discípulos perguntavam para Ele, né? Mostra-nos a Deus. Mostra quem é Deus. E aí Jesus, meu Deus, mas até agora vocês não entenderam esse negócio. Ele falou assim, quem vê a mim, vê ao Pai. E quem vê ao Pai, vê a mim. Então, assim, o olhar é o mesmo, a percepção é a mesma, a atitude são as mesmas, o comportamento são os mesmos. Se nós não estamos tendo o mesmo comportamento que Deus teria, que Jesus teria, é porque tem algo que tem que ser renovado, algo tem que ser ajustado. Você acha que Jesus mentiria? Não, obviamente. Mas se eu minto, o que eu tenho que fazer? Ser ajustado, porque tem alguma coisa errada. Se eu roubo, Jesus roubaria? Não. Então eu tenho que rever o comportamento que eu preciso ir para a oficina para ser ajustado, ser renovado de novo. Para fazer o quê? Viver algo novo. Como que Jesus vai usar a minha vida? Como que Deus vai nos usar se eu ainda sou um mentiroso? Como é que Ele vai me levar em um lugar se eu ainda não me desapeguei da mentira? Ele não vai poder me usar. E aí você começa a contextualizar isso aqui que nós vimos. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Por que isso não acontece? Por que não pode se fazer? E o texto explica. Porque a hora que você esticar o pano, o remendo novo vai aguentar o tranco, mas o velho vai rasgar, porque o novo vai puxar. Então, quando nós não somos renovados completamente, precisamos de alguns ajustes, e isso impede Deus de usar as nossas vidas em algumas coisas. Porque Ele sabe que se Ele colocar um remendo, ou tentar fazer, ou nos usar em alguma área, esticar na hora que precisar ser esticado, nós vamos arrebentar. Porque ainda não foi corrigido, não foi tratada aquela área. Então há necessidade de ser arrumado. Há necessidade de ser renovado. Para quê? Para que possa ser usado. E aí o texto continua e diz assim, nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Eu acredito que você já viu essa explicação, né, do porquê isso acontece. Porque eram vasilhas de couro que eram feitas para aguentar a pressão da fermentação do vinho. E quando ela já era usada, que estava lá jogada num canto, se eles tentassem usar aquela vasilha de novo, o que ia acontecer? O vinho ia fermentar, o couro não ia aguentar e ia estourar. Ia se perder o vasilhame, porque poderia ser, quem sabe, reparado, reformado, não sei se dava, mas quem sabe poderia até dar uma ajustada para ele poder aguentar. Mas se não fizesse isso, o que ia acontecer? Perdia o vaso, o vasilhame, né? E perdia também o quê? O vinho. Então por que às vezes nós nos questionamos, entramos às vezes numa maneira, poxa vida, Deus não me usa, Deus não me usa, Deus não me usa, Deus não me usa. Mas qual que é a pergunta que nós deveríamos fazer? O que eu preciso ajustar para que Deus comece a me usar de novo? O que eu preciso renovar para que Deus me use de novo? O que eu estou de errado que Deus não está me usando? Às vezes não é que tem algo errado em você que Deus não está usando. É a mesma coisa assim, se você for lá na oficina do André, você vai ver uma parede assim, umas caixas de ferramenta, com várias ferramentas.
Tem ferramenta lá que você deve usar uma vez por ano, quem sabe, né? Uma vez cada 2 meses. Por quê? Porque nem toda ferramenta foi feita para ser usada a toda hora. Agora você vai numa marcenaria, pega uma serra. Quantas vezes a serra é usada? Todo dia, toda hora. Isso é uma lixa. Aí você vai pegando uma ferramenta uma por uma. Você vai perguntando pro cara, quantas vezes você usa essa ferramenta? Ah, de vez em quando. Essa eu quase não uso. Uma vez eu estava falando com um amigo meu, que deu oficina, e ele falou pra mim assim, cara, eu comprei essa ferramenta, eu usei ela uma vez. Eu tenho ela faz 3 anos. Eu usei uma vez só. Daí eu perguntei, mas quando você usou, fez a diferença? Eu falei, cara, fez toda a diferença. Porque se eu não tivesse, eu não pegava nenhum serviço. Então, não fica preocupado com quantas vezes Deus vai te usar. Mas esteja preparado para quando Ele for te usar. Porque quando Ele for te usar, vai fazer toda a diferença na tua história e na história de alguém. Por isso que o tema, quando eu comecei a pensar sobre isso, sobre renovados para viver algo novo, não fala só de você, não fala só da tua história, fala da história de alguém. Fala da história de alguém que vai ser transformado por causa do teu renovo. Por isso que ficar parado não depende só de você. Ficar parado no tempo, espiritualmente falando, não vai atrasar só você, vai atrasar outra pessoa. Porque tem alguém esperando a tua atitude, a minha atitude de ser renovado, para ser o quê? Renovado por causa de você. Por meio de você, não por causa de você, mas por meio da tua vida. Deus pode usar outras pessoas? Obviamente que pode. Mas se eu tenho uma ferramenta que foi feita para isso, por que eu vou usar outra? Porque o que acontece muito? Da gente chegar no final do ano e falar assim, poxa vida, eu sonhei tanto com isso. Deus prometeu isso e não aconteceu. Deus prometeu aquilo e não aconteceu. Não é porque Deus não gosta de você. Quem sabe teve várias oportunidades para nos usar, para me usar, para te usar. Mas a ferramenta não estava pronta para ser usada ainda. Faltava uma solda para ser feita, faltava uma lixa, sabe, tirar um pouquinho na lixa ainda para poder ela encaixar onde deveria encaixar. Então ser renovado vai muito além daquilo que você imagina. Agora, se eu e você, porque nós temos um cérebro que é para pensar, pelo menos é para isso que ele foi feito, né? Para a gente pensar de vez em quando. E aí o que nós temos que fazer? Uma autoanálise. Fazer uma autoanálise. Jesus, quando estava ministrando a ceia, o que ele fala? Examine-se o homem a si mesmo. Porque tem coisas que não precisam de uma revelação. Tem coisas que não precisam levantar o pastor Marcelo, sabe, para profetizar e para falar, para revelar, não. Tem coisas que eu e você sabemos. Tem coisas que nós sabemos, é só de separar e, puxa vida, é isso. Pronto. Agora, a gente fica fazendo manha, querendo fazer mimimi, sabe? Que nem criança manhosa. Ah, Deus, se você não levantar alguém para falar, então eu não vou. Porque vai ficar sentado esperando. Vai ficar sentado esperando, porque Deus não é menino para atender capricho nosso. O que Ele espera de nós? Que nós tenhamos uma consciência. E através da consciência, ter uma atitude de se colocar em um lugar para ser renovado. E a partir daí Ele fala assim, agora sim, bora para cima. Vou te ajustar e você vai ver o que eu vou fazer. E aí nós começamos a viver uma plenitude daquilo que Deus tem para nós. Mas enquanto o renovo não acontecer, vai ficar esperado sentando aquele sonho que Deus colocou dentro de você. E sabe o que é pior? É que Deus colocou isso dentro de nós. Deus colocou esse sonho, Deus colocou esse objetivo, colocou esses projetos, colocou tudo isso. Sabe quando não vai acontecer? Quando a gente não se colocar em um lugar de ser renovado. Não vai acontecer. Porque Deus não vai usar de qualquer jeito. Deus não vai usar de qualquer jeito. Deus não vai fazer de qualquer maneira. Porque Ele falou assim, é desse jeito que eu quero e vai ser assim. A cultura do brasileiro tem um problema de querer fazer as coisas de qualquer jeito. De fazer a coisa do jeitinho. Eu estava conversando com o Fabiano. E aí... Na Alemanha? Na Alemanha. E aí, lá eles têm um costume totalmente diferente. Lá, assim, que nós temos o costume de fazer o quê? Nós estamos aqui conversando com a Kátia, esses dias atrás a Kátia foi lá em casa. Daí a Kátia falou assim, vai lá em casa depois. E a gente falou, não, beleza, um dia que der a gente vai, né? Lá não. Se você falar assim, vai lá em casa depois, à tarde o cara tá na tua casa. Ele vai lá. Como que você tá fazendo? Não, que você falou pra eu vir aqui depois. Eles levam ao pé da risca, esse é o pé da letra. Então, se você for um dia pra Alemanha e falar pra alguém lá te visitar, você fala assim, você vai e já prepara o café, porque ele vai. Ele vai. Então, assim, eles levam ao pé da letra o que tá acontecendo. A nossa cultura nos atrapalha e nos influencia negativamente. Em muita coisa. Muita coisa. Porque quando você para ver isso, você começa a analisar essas coisas, por que os países de primeiro mundo são muito mais, vamos dizer assim, são bem-sucedidos, vamos dizer assim, estão num nível acima? Por levar a sério as coisas. Por fazer o que tem que ser feito. Executar.
falou, cumpre, prometeu, faz. Então, quando você entra e começa a entender essas culturas, você vai vendo o porquê que aquele país está desse jeito. Por que eles têm uma vida que vivem. Tem os seus problemas? Obviamente, com certeza. Eles têm um problema de relacionamento em outros sentidos, que nós não temos. Lá as coisas são só agendadas, né? É só agendar. Tem que colocar neles, tem uma agenda neles, com agenda e tal. Claro que vai vir no celular, né? Mas tem uma agenda. Você fala assim, fulano, você pode vir na minha casa? Deixa eu ver na minha agenda. Você não faz isso aqui no Brasil. Né? Se chegar pra alguém, você acha que a pessoa tá te zoando, né? Tá tirando. Fulano, você vai lá em casa? Não, pera aí, deixa eu ver aqui. Não, não posso nesse dia. Não, deixa eu ver na minha agenda. Falei assim, tá me tirando ver na agenda. Mas por quê? A cultura é diferente. Mas o problema, às vezes, de ter uma cultura tão assim, vamos dizer assim, tão simples, é porque ela começa a partir para um lugar de relaxo, para um lugar de displicência, para um lugar de que, do jeito que der tá bom, se deu, deu, se não deu, não dá mais, tá bom assim. Só que daí a gente quer exigir de Deus que as promessas se cumpram, mas nós mesmos não nos posicionamos para que elas se cumpram. Nós não entramos em um lugar de ser renovado para alinhar algumas coisas para que realmente possamos viver uma vida extraordinária. Então, o ajuste é necessário. É necessário. É necessário. Jesus morreu com um propósito. Jesus morreu por um objetivo. Para nos colocar no lugar de novo, para nos trazer para o jardim de volta. Mas só que a gente tem que entender uma coisa. Que só o fato de Jesus ter morrido e ressuscitado não resolve o problema. Não resolve. Porque se resolvesse, o que Deus fazia? A hora que Jesus ressuscitou, o que ele fazia? Galera, vem tudo para cá de novo. Vem tudo pro céu. Acabou o problema. Jesus morreu, ressuscitou, resolveu. Não resolve o problema. Faz parte do processo, mas não resolve. Porque tem que ter uma atitude minha e sua. Tem que ter um alinhamento meu e seu. A Bíblia diz o seguinte, que sem santidade ninguém verá a Deus. O porquê que sem santidade ninguém verá a Deus? Por que Salomão, ele fala assim que a vereda do justo é como o nascer do dia, vai brilhando mais e mais até que se torne dia perfeito? Porque é um processo até chegar no nível que tem que chegar. O problema é que a gente quer viver algo novo e algo extraordinário, pensar em viver a excelência de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Se der para ir, deu, se não der, não deu. Não deu para ir no culto. Tá bom, mas é um culto. Não deu para jejuar. Não deu para ler a Bíblia. Não deu para amar. Não deu para fazer. Não deu para levar o alimento. Não deu isso. E tá tudo bem. Mas na hora que eu preciso cobrar, Deus, o Senhor prometeu. Cadê o negócio que o Senhor prometeu para mim? Mas você fez o que tinha que fazer para que aquilo se cumprisse? Deus fala para a galera de Israel assim, vocês não estão acreditando, né, que eu estou falando. Ele fala assim, manda os espias lá. Manda. Vocês não estão acreditando, vocês vão ter que ver. E manda. Tinha 10 mané só. E sobrou 2. Que estavam alinhados. E voltou os 10 falando mal. Não, sem chance de chegar. Mas capaz. Não vai acontecer. Tem gigante. Nós somos desse tamanhozinho. Não vai funcionar. Vai dar certo. Mas ele tinha 2 que conheciam um Deus. Por meio de alguém. Porque uma coisa que você tem que entender é que a tua casa só vai enxergar Deus se você mostrar que você enxerga Deus. Se você não enxerga Deus, nem a tua casa vai ver. Porque provavelmente os líderes daquelas tribos, ou os líderes imediatos daquelas pessoas, daqueles espias que foram colocados lá, provavelmente não tinham a visão que Josué tinha, não tinham a visão que Moisés tinha, não tinham a visão que Abraão teve. E por eles não terem aquela visão, o que eles conseguiram passar para os outros? Que também não tem visão. Não dá, é só uma promessa, isso aí não vai acontecer. Quem sabe na frente eles falavam assim, olha, não, tá certo, estamos com você, Josué. E aí, às vezes a visão não é a mesma. Mas a culpa não é do líder, não era de Moisés, a culpa não era de Josué. A culpa é de quem não queria ver o que eles estavam vendo. E quando você não quer ver o que o líder vê, o que Deus está colocando diante do povo, o que você leva para o resto da tua geração? Falta de visão do mesmo jeito. É um cego guiando o outro. Agora, quando você tem uma visão, quando você busca a visão que Deus está dando, o que você vai enxergar? A dificuldade. Mas além da dificuldade, o que você vê? A conquista. Você vê a vitória. Você vê que, não, tá difícil, mas o pau vai quebrar e vamos chegar. Vai dar certo, vai funcionar. E os 2 acreditaram nisso. Os 2 acreditaram. E por eles acreditarem, o que aconteceu? Eles chegaram. E uma coisa que você tem que entender é, lembra que eu falei para você que tem ferramentas que você usa pouco?
Mas não fica preocupado com o tanto de vezes que você vai ser usado. Se preocupa que você vai ser usado um dia. Olha para a maioria das histórias impactantes da Bíblia. Sempre a maioria vai ser impactada por quem? Pela minoria. 2 acreditaram. Josué se coloca à disposição. Aonde eles chegam? Na terra. Jesus era 1. 12 caminham com ele. Onde nós estamos agora? Aqui. Era uma multidão para alimentar. Existia um menino com 5 pães e 2 peixes. Quem que impactou a maioria? A minoria. Você pode olhar às vezes para a tua igreja, para a nossa igreja, para o ambiente que nós estamos, e você fala assim, nossa, nossa igreja é pequena. Se você fizer a comparação a uma Batista Lagoinha, qualquer coisa assim, a uma igreja gigantesca. Mas não se esqueça que a minoria sempre impacta a maioria. O fato de você ser... Vamos voltar para a roupa, né? De você ser um botão não tira a tua importância. Ah, mas um botão não vale nada. Vai para uma festa e arrebenta o botão daqui, ó. Daqui. Você vai para a festa? Se não tiver um arame, se não tiver uma super bond, se não tiver alguma coisa para fazer ali, filho, você vai falar assim, pronto, perdi. Por causa de um botão. Não, eu, quando falo de gambiarra, eu já lembro de arame, né? O homem já pensa em carro, né? A gente já falou arame. É que quando eu falei arame, eu lembrei do clips, né? Então arame, clips, entendeu? Tá, vamos ajustar, vamos pegar a linha da pastora. Então um alfinete, uma agulha. Se eu falar de carro, eu vou falar de arame, durepox, né? Uma coisa assim, né? Mas, por causa de uma coisa tão pequena, você perde uma festa, você perde uma benção, você perde de ir em algum lugar. Quem já perdeu o ônibus e por causa de perder um ônibus, você perdeu uma grande oportunidade? Ou por causa de ficar sem gasolina, por causa de furar um pneu, você perdeu uma grande oportunidade? Levanta a mão. 1, 2. Sabe o que é isso? É uma pequena coisa acabando com o teu trajeto. Uma pequena coisa. Pode acabar com os teus sonhos, acabar com aquilo que você estava querendo fazer. Pode atrasar você em muita coisa. Você está atrasado, você tem lá uma reunião para fechar o contrato dos sonhos, é aquele contrato que vai mudar a tua história. E aí você tá ali, você olha o relógio, puxa vida, a reunião é 11 horas, já são 10 horas, e aí a criança começa a chorar e acontece não sei o que, e você olha, puxa vida, são 10h30, e você sabe que são 25 minutos para chegar lá. Eu falei, não, mas 25 minutos dá tempo, vou chegar. E você sai. 10h32. Você olha assim, não, vou chegar com 2 minutos, dá tempo de chegar lá. A hora que você sai na frente assim, um prego fura o pneu do teu carro. Desse tamanho assim, preguinho. E você olha assim, puxa vida, e agora? Atrasou. Não, mas eu dou conta, eu vou trocar o pneu super rápido, rapidinho eu vou trocar esse pneu. E aí você abre o porta-malas, você pega o step, coloca ele no chão, ele dá mais murcho que o pneu furado. E aí você perdeu a reunião que você tinha que fazer. E você perdeu a oportunidade da tua história de viver algo extraordinário, de viver algo novo de novo. Qual que foi o problema? A essência total do problema? Você. Porque não se organizou no tempo. Começa por aí, mas ainda dava tempo porque você tinha tempo. Só que aí o que aconteceu? Teve um outro empecilho, que foi o furo do pneu. Mas ainda estava dentro do cronograma do horário. Então o problema todo não foi nem o, entre aspas, o teu atraso e nem o furo do pneu. Porque se você tivesse conseguido trocar, dava tempo de chegar. Ia chegar em cima da hora, mas você ia chegar na reunião. Qual foi o pior problema de te fazer perder o contrato? Foi o pneu murcho lá no porta-malas. Porque se ele tivesse alinhado, tivesse certinho, você não tinha perdido. Então, nós olhamos muitas vezes para as coisas que estão ali, na nossa visão, naquilo que está diante dos nossos olhos. As coisas que são aparentes, a roupa, a forma de falar, tudo. E a gente olha muito isso. Mas a gente esquece de olhar algo que está aqui dentro, que às vezes está escondido, que você quase não usa, que você quase não vê, que as pessoas não percebem. Mas na hora que você precisa usar, não vai funcionar. Sabe? Então, o renovo para viver algo novo está ligado a coisas pequenas também. Está ligado aos detalhes, a algo que só você enxerga, que só você vê. E que se eu e você não arrumamos como tem que arrumar, não manter alinhado, não manter cheio, calibrado, na hora que precisar ser usado, vai azedar tudo. Vai colocar um plano e projetos por água abaixo. E aí entra naquilo que Jesus falou, examine-se o homem a si mesmo. Porque tem coisas que não adianta o pastor Marcelo olhar para mim e falar, ele não vai enxergar. Porque são coisas que só eu sei.
São coisas que só você sabe. São coisas que só Deus sabe. E que precisa ser arrumado. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Pra gente orar. Colossenses 1:12 ao 14 diz assim: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da sua luz. A suprema pessoa de Cristo. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E em tempo em que temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, perdão de todos os nossos pecados. Não importa o que você fez, não importa o que você cometeu, não interessa, eu não quero saber. O que acontece é o que você vai fazer com o que te aconteceu. O negócio não é ter deixado o pneu murchar um dia, ter furado o outro, ter se atrasado o outro. É como vai ser daqui pra frente. O que passou, passou, foi, já era, não tem como voltar atrás. O erro cometido já foi, a ausência já foi, a omissão já foi. Isso tudo vai servir somente para uma consulta. Para você olhar lá para trás e falar, puxa vida, não fazer mais desse jeito. Não agir mais dessa forma. Melhorar nesse quesito, melhorar naquilo. O passado serve agora só como uma referência. Não mais como uma orientação. Só uma referência. E quando a gente fala de ser renovado para viver algo novo, é justamente isso. É entender que Deus faz tudo por meio de Jesus, nos coloca no lugar de novo, mas agora, ficar dentro do jardim depende de mim e de você. Viver uma história diferente não depende de ninguém. Não depende do Joel, não depende do pastor, não depende do Fabiano, não depende de ninguém. Depende de você, depende de mim. Viver algo extraordinário daqui para frente depende de nós. Porque se fosse tão fácil, era muito simples. Jesus morreu, ressuscitou, acabou. Tá todo mundo de boa e tranquilo. Não. É uma guerra diária. Todos os dias. Todo dia nós temos que negar a nós mesmos. Todos os dias nós temos que negar as nossas vontades. Todos os dias nós temos que nos alinhar. Todos os dias tem que conferir. É que nem carro quando tá fazendo água. Todo dia de manhã tem que olhar o nível da água, que vai chegar uma hora que vai acabar a água, você não vai ver, vai fundir o motor. Por que tem pessoas espiritualmente que estão com o motor fundido? Porque não estão olhando a água todos os dias. Não estão enchendo, completando a água todo dia. O que é a água? É a palavra de Deus, é a presença do Senhor na nossa vida. E aí, porque não, hoje não precisa, ainda tem um pouco de água. Ainda tem mais um pouco de água. Ainda tem mais um pouquinho de água. E aí quando vai ver, não tem mais água. E aí morre espiritualmente. Porque acabou a água e não percebeu, porque não se atentou aos detalhes. Então, a morte espiritual, ela não acontece assim, do dia para a noite. Ela vai te derrubando pouco a pouco. Quando você olha para o texto que fala assim, enquanto resistiram o rei Uzias, foram, se eu não me engano, 70 dias de resistência a ele, 60 dias. Mas foi resistido dia a dia, até que ele morresse. O pecado na minha e na tua vida é do mesmo jeito. Ele tem que ser resistido todos os dias, até que se vença. Você sabia que um comportamento mais difícil, um bloqueio emocional mais difícil, ele leva 66 dias para ser superado na tua cabeça? Se você não passar 66 dias, você não consegue. Tem alguns vícios, algumas coisas, algumas situações emocionais que você vive, que só vão ser superadas depois de 66 dias consecutivos. Porque você tem que ensinar a sua mente a como funcionar de uma forma nova. E agora você acha que o teu espírito não é diferente? Você acha que se você tinha vontade de fumar e você para, você acha que vai ser assim do dia para a noite? Pode. Não vamos tirar aqui o milagre, aquilo que Deus pode fazer. Deus trabalha com cada um de uma forma diferente. Mas naturalmente é assim que funciona. Se você quer mudar um hábito, você tem que fazer ele por 21, são 14, 21 e 66 dias. Então, tem que ser eu e você fazendo o negócio acontecer. Com o auxílio de quem? Do Espírito Santo. Mas, seja uma ou seja de outra forma, a responsabilidade maior está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. Está comigo e com você. Eu não vou te perguntar se você quer viver algo novo, porque eu sei que todos nós queremos viver algo novo. Então, se nós queremos viver algo novo, o que precisa ser renovado na nossa vida? Esse é o ponto, essa é a pergunta. O que precisa ser renovado na minha e na tua vida? Hoje é uma noite de rememoriar, hoje é uma noite de fazer o quê? Celebrar. Hoje é uma noite de falar, Senhor, obrigado pelo que você fez por mim. Mas não adianta falar obrigado pelo que você fez por mim se eu não fazer valer o que Ele fez. Não adianta nada. Não adianta nada agradecer por algo que Ele fez se eu não faço valer o que Ele fez. Não resolve.
É a mesma coisa de você falar assim, fulano, eu preciso muito de um carro, assim, me dá um carro, porque eu preciso que ele vai me facilitar e tal. E aí Deus usa alguém e fala assim, não, eu vou te dar, tá aqui o carro, tá a chave, tá tudo certinho, tanque cheio, IPVA pago, só andar. E aí chega na segunda-feira que a pessoa pensa, não, agora deu o carro, segunda-feira ele vai trabalhar. Passou 6 meses e você encontra essa pessoa de novo. E ela pergunta, daí, como é que tá o carro? Tá bom? Resolveu o que você precisa? Não, eu nunca usei ele. Eu nunca usei. Mas você não pediu? Pois é, mas eu acabei continuando indo de ônibus. Continuei tendo o mesmo problema. Você está entendendo que só Jesus morrer na cruz não resolve? Não resolve. Se eu e você não tomarmos o quê? Uma atitude. Se não tomar uma atitude, vai ser um ano de 2022 vivendo a reprise de 2021. Agora, se nós colocarmos na nossa cabeça que nós queremos um renovo para viver algo novo, fazendo coisas novas, vai ser tudo diferente. Vai ser algo extraordinariamente diferente. Vai ser tudo diferente. Mas isso só vai acontecer se eu e você tivermos uma conversa agora com Deus. E não só uma conversa, porque só a conversa não vai resolver. O que vai resolver é fazer a lição de casa. Isso vai mudar, isso vai transformar. Mas eu quero que você... Não quero nada, na verdade, né? Mas quero te dar uma sugestão. Se você quiser realmente ser renovado em coisas que você sabe que precisa ser renovado. Quem sabe a tua fé está indo por água abaixo. Você foi chamado com um objetivo, você foi chamado com um propósito, você tem algo já definido, você já sabe o que Deus te chamou para fazer, Ele já te deu na mão o que é para fazer, e você simplesmente colocou de lado. É como o carro que você ganhou e você simplesmente não quer usar esse carro. Simplesmente Ele colocou algo nas tuas mãos, Ele colocou algo em você, e por causa das dificuldades, das coisas que aconteceram, você simplesmente falou assim, poxa vida, não quero mais fazer. Não aguento mais fazer. Não vou mais fazer. Não quero mais servir a Deus. Não quero mais ir para a igreja. Não quero mais servir a Jesus. Quem sabe algo está aí dentro, precisa ser renovado. Tem algo, às vezes, que precisa ser ajustado. Ah, mas eu estou bem, então ótimo. Então fala, Deus, me conserva assim. Continua me dando mais graça, mais força, mais determinação para continuar. Mas hoje existe uma oportunidade dada por Deus para que nós possamos ser renovados, para não viver mais como se viveu até agora. Ah, mas quem sabe você viveu o melhor ano da sua vida em 2021. Show, perfeito, maravilha. Mas não queira que 2021 seja o melhor ano da sua vida, porque você ainda tem muitas coisas para viver. Fala, Deus, 2021 foi bom, mas eu quero que 2022 seja realmente o melhor ano da minha vida. Para que você possa chegar em 2023 e falar, Senhor, agora em 2023 eu vou viver o melhor ano da minha vida. E cada ano que se passa, você vai viver algo maior e melhor. Não coloca teto naquilo que Deus quer para você. Não coloca limites naquilo que Deus tem para a tua vida. Não coloca barreira naquilo que Deus quer fazer você transpor. Só que você tem que entender, nós temos que entender uma coisa, que algumas coisas só vão acontecer se eu ajustar e alinhar. Porque não tem como Deus usar uma chave de fenda em um lugar que é Philips. Ele vai falar assim, não dá certo. Eu não quero usar desse jeito, não funciona assim, que vai espanar uma hora, vai estragar. Eu te criei para ser assim, então vamos nos alinhar para aquilo que Deus nos fez. A história do outro é bonita, com certeza, porque foi Deus que criou. Mas não vamos viver a história do outro, viva a tua história. Porque a tua história vai impactar na tua vida de uma forma tão extraordinária, que você vai olhar para a do outro e falar assim, poxa, a vida dele é legal, mas a minha passou dos limites. Muito legal ver a vida do outro, e é muito bom admirar. É muito bom modelar, é muito bom espelhar, é tirar os bons exemplos, tirar as coisas que acontecem. Mas algo ainda melhor do que ser um espectador é ser um protagonista. É viver aquela história. Para de viver a história do teu vizinho. Para de viver a história das pessoas que você vê na internet. Eu não estou dizendo para você parar de assistir as pessoas que você assiste ou ver as pessoas, mas para de olhar para a vida delas sonhando como seria a sua. Pare de sonhar e comece a viver. Mas quem sabe Deus não te permitiu viver ainda, porque tem coisas que precisam que têm que ser alinhadas. Quem sabe o vinho não foi derramado sobre a tua vida ainda, não porque você não merece o vinho, mas é porque você não está pronto para receber a fermentação que vai ter no processo. E por não estar pronto para receber a pressão que vai acontecer, ele não derrama, porque ele prefere não derramar do que perder tudo. Então o que Deus tem para você é algo extraordinário. Deus tem algo extraordinário. Aleluia. Sabe por que eu tenho tanta certeza? Porque a Bíblia não mente, a Bíblia não erra, e a Bíblia diz que Deus nos fez. Deus escreveu a minha e a tua história.
antes da fundação do mundo. Você acha muito bonito tudo que Deus fez, você olha para a terra, você olha para toda a tecnologia que existe. Tudo é muito lindo, é tudo maravilhoso. Quando você vai para aquele hotel fazenda, quando você vai para a praia, quando você vai para vários lugares, você olha para aquela paisagem e fala assim, meu Deus, que lugar bonito. E você olha assim, puxa vida, como eu queria morar nesse lugar. E você olha porque você vê aquilo e fala, poxa, não tem defeito nesse lugar. Mas ei, deixa eu contar algo para você. Deus te criou antes de criar tudo isso, porque Ele viu perfeição em você. Aleluia. Deus se preocupou em escrever a minha e a tua história antes, porque Ele não queria ser, perder tempo com alguns detalhes. O mundo eu crio depois eu faço isso. Antes eu vou criar a minha criação. Antes eu vou fazer os meus filhos. Antes eu vou escrever a história de cada um deles. Porque eu quero que eles vivam de uma forma excelente. E lembra daquela paisagem que eu te falei, que você olha e você não vê defeito nenhum. Você fala assim, poxa vida, queria morar nesse lugar. Eu sei que se você já foi, ou se você já viu algum lugar assim pela internet, e você tem vontade de ir para lá, é porque aquilo atrai os teus olhos, ao ponto de você falar, Deus, queria ter condições de morar aqui. Mas sabia que esse lugar não é mais bonito do que você? Esse lugar não é melhor do que você? Mas como você pode ter certeza? Aquele lugar é tão lindo e eu sou tão cheio de defeitos. Por um motivo muito simples, uma resposta muito simples. Quando o véu se rasga de alto a baixo, Deus fala o seguinte para nós: não mais habitarei em templos construídos por mãos humanas. Passarei a habitar dentro de você. Você só mora, ou só tem vontade de morar, em um lugar que é lindo e maravilhoso. Ninguém quer morar em um lugar que é ruim, ninguém quer morar em um lugar que não presta. E aí você tem que olhar para você e olhar para aquela paisagem e entender que você é tão bom, tão lindo, tão linda, que Deus decidiu morar dentro de você e não naquela paisagem bonita que você conhece. Porque você é muito mais especial do que qualquer coisa que tem nessa terra. Agora, para atingir o ápice daquilo que Deus tem para a tua história, daquilo que Ele planejou e projetou para você, só depende de nós, querido. Só depende de mim e de você ter uma conversa sincera com Ele e falar, Deus, é isso aqui, ó. É isso que eu preciso arrumar, é isso que eu preciso fazer, mas eu não consigo sozinho, você me ajuda? É só isso que Ele quer. É só isso. Que eu e você falamos assim, me ajuda a melhorar. Me ajuda a acertar. Me ajuda a alinhar essa parte que eu não consigo fazer sozinho. E Ele fala assim, você pediu exatamente o que eu queria que você pedisse. Ajuda. Só isso. E você vai começar a viver algo extraordinário. Se além da ajuda, eu e você começarmos a viver algo diferente, ter atitudes diferentes, ter ações diferentes, para viver algo diferente. Então que eu e você possamos ser renovados nessa noite, para viver algo realmente novo. Para viver algo realmente novo. Porque Deus decidiu morar em mim e em você, e não na paisagem linda que você conhece. Porque nós somos muito mais importantes do que qualquer coisa que você pode ver nessa terra. Eu vou deixar você falar com Deus agora, para que você tenha o teu momento, para que eu e você possamos falar, Deus, agora eu vou cear, agora eu vou celebrar, agora eu quero revalidar essa aliança. Mas antes de viver algo diferente, vamos ser alinhados e ajustados naquilo que precisa ser ajustado.